Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do nosso Vascão. Tivemos atualizações quanto à situação do Maurício Lemos, também Gabriel Veron, o Vasco interessado nesse jogador, você vai entender como que está a situação desse atacante. Vamos falar também aqui do Tietê, que já pode fazer sua estreia como novo reforço do Vasco e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele likezão aí, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. A gente está trazendo muitas informações do Vasco, né? Todo dia está tendo novidade. Para você não perder nada, se inscreve aí no canal aí. A gente quer chegar também a 220 mil inscritos, dá essa moralzona se inscrevendo aí. Tamo junto. Há 2 anos morria o nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, né, cara? Como passa rápido, né, irmão? Os maiores ídolos aí da história do Vasco, há 2 anos nos deixava e certamente faz muita falta para todos nós. Com certeza nunca mais iremos ter um ídolo da grandeza do Roberto Dinamite aí no nosso clube. Um cara espetacular como pessoa, certamente está nos corações de todos nós torcedores vascaínos, né, cara? A gente deseja que toda a paz do mundo, onde quer que ele esteja, também a sua família. Cara sensacional, merece todas as homenagens possíveis aí que o Vasco puder homenagear aí o Roberto Dinamite, né? A última homenagem que o Vasco prestou a ele foi a camisa aí de 1974, né? Que o Vasco lançou no final agora de 2024, lá em dezembro. Com certeza ele merece todo tipo de homenagem. Esperamos aí que já nessa estreia do Vasco no Campeonato Carioca, a torcida preste uma bonita homenagem ao Dinamite, que completa 2 anos aí de saudades, né, cara? Deixa aí nos comentários aí se você tem alguma história interessante envolvendo o Roberto Dinamite, se você já chegou a tirar alguma foto, a conhecer o Roberto Dinamite. Eu, infelizmente, nunca tive essa oportunidade. Somente conversei com ele pelo Instagram já há muitos anos atrás, quando eu estava começando aqui o canal. Mas fica aqui sempre o meu agradecimento a esse eterno ídolo do Vasco. Bom, o meio-campista Tietê está registrado no BID da CBF e já pode fazer sua estreia com a camisa do Vasco. O jogador chega com um contrato de 2 temporadas com o nosso clube. Aos 32 anos, o jogador vem definitivo para o Vasco e sonha aí, quem sabe, conquistar títulos. Ele deixou muito claro isso na sua apresentação aí, a mini apresentação dele lá na Vasco TV. É um cara importante que vai disputar a posição com muitos jogadores aí do nosso elenco, né, cara? Temos ali o Paulinho, o Jair, Matheus Cocão, o Sforza, que corre por fora, e agora temos o Tietê para essa função de segundo volante, né? Torcemos aí para que seja uma baita contratação, que esse jogador jogue muita bola nessa temporada, mas eu acho que a princípio ele será reserva, já que o Paulinho, na minha opinião, é muito mais jogador, né? O Paulinho é o queridinho do torcedor vascaíno, a gente torce muito pela rápida recuperação desse atleta, né, cara? Que ele volte a atuar em altíssimo nível, já está totalmente 100% recuperado, jogou as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A gente espera que essa temporada seja uma temporada vitoriosa do Paulinho no Vasco, sem lesões, tanto dele também do Jair, né? Desejamos sorte aí também ao Tietê, que ele seja muito feliz aqui no Vasco, assim como ele foi em outros clubes, né? Por onde passou, conquistou títulos no Palmeiras, Atlético Mineiro, recentemente agora no Botafogo, e quem sabe agora não tenha chegado a vez do Vasco, né? Tomara. Além do Tietê, possivelmente nos próximos dias o Vasco também deverá estar registrando no BID da CBF o goleiro Daniel Fusato e também os zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Esse último ainda não foi apresentado oficialmente pelo Vasco, não foi confirmado. Em breve aí o Vasco deverá fazer anúncio oficial desse atleta. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Lucas Freitas já tenha sido oficializado como novo reforço do Vasco. Mais tardar nos próximos dias, o Vasco deverá oficializar essa contratação. Deixe nos comentários o que você acha desse pacote que o Vasco contratou até agora, 4 reforços fechados, e ainda aguardamos a situação do Maurício Lemos. A gente já vai falar já desse zagueiro. Comente aí o que você espera do Tietê no Vasco. Bom, a situação do Maurício Lemos é a seguinte, né? O jogador ainda está em Belo Horizonte para resolver os últimos trâmites da sua transferência para o Vasco. O jogador era aguardado nessa quarta-feira no Rio de Janeiro, mas a chegada dele atrasou. Alguns torcedores do Vasco chegaram até mesmo a cogitar que o jogador teria dado para trás, mas isso foi questões burocráticas lá envolvendo o jogador. O jogador precisa resolver alguns problemas lá na cidade de Belo Horizonte e isso atrasou a sua vinda ao Vasco. Tá tudo certo entre o Vasco, o Atlético Mineiro e o zagueiro. E a tendência é que ele chegue no fim de semana e se apresente ao Vasco na segunda-feira do CT Moacir Barbosa. O time carioca vai arcar totalmente com os salários do jogador, chega por empréstimo até o fim de 2025. O Maurício Lemos chega aí para ser o terceiro zagueiro contratado pelo Vasco nessa janela de transferências. Após a saída do Michael e do Léo Pelé, chegaram Lucas Freitas e Lucas Oliveira para suprir a saída desses 2 jogadores. Maurício Lemos chega para preencher uma lacuna que o Vasco já tinha desde a metade do ano passado,
que era o zagueiro titular para atuar ao lado do João Vitor. A ideia da diretoria é que esse jogador chegue aí com esse status, né? Um status titular, um jogador aí para ser ali consolidado na zaga. Eu acho que é muito pouco, cara, sinceramente. Um jogador que era a terceira opção no Atlético, sequer seria utilizado pelo Galo nessa temporada. O Galo que inclusive ficou atrás do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, esse jogador serve para o nosso clube. Após rejeitar o Vasco, após não responder a proposta do Vasco, no ano passado o Vasco insistiu e ele fechou com o nosso clube, né? Não ficarei surpreso se esse cara der para trás, mas eu acho que ele vai sim vir para o Vasco, acho que está tudo acertado, ele já é guardado lá, mas a tendência é que ele tivesse chegado hoje, mas teve esses problemas aí, vamos aguardar que dê tudo certo aí essa chegada desse zagueiro ao nosso clube. Deixa aí nos comentários o que você acha da contratação do Maurício Lemos, novo reforço do Vasco. E só mais uma notícia sobre o Maurício Lemos aí, foi confirmado pelo Atenção Vascaínos que o jogador recebia cerca de R$400 mil mensais lá no Atlético Mineiro. O Vasco vai arcar integralmente com esses salários, pagando aí essa quantia ao zagueiro. Por aí você já vê, meu amigo, que o Serginho recebe um salário astronômico no Vasco. Se o Maurício Lemos, que está chegando para ser titular incontestável na zaga, absoluta ali ao lado do João Vitor, vai receber R$400 mil no Vasco, imagine o Serginho, que é um reserva, que foi emprestado para o Criciúma, um jogador que não seria utilizado, recebe a mesma quantia no clube, né? Um absurdo. O que o Paulo Brax, César Sete Partners, Lúcio Barbosa, Luiz Melo, todos esses caras fizeram com o nosso clube, né? É um absurdo os salários que o Vasco paga a alguns jogadores do elenco. Bom, e fechando o nosso vídeo, vamos falar aqui da atualização sobre a situação do atacante Gabriel Veron. O Vasco realmente sondou a situação do atleta, mas até o momento não fez uma proposta oficial para contratá-lo. O jogador que disputou o último brasileiro, emprestado pelo Porto, Portugal, Cruzeiro, foi devolvido ao clube português. O mineiro não quis comprá-lo em definitivo, por entender que o jogador não respondeu às expectativas nessa temporada, nessa última temporada de 2024. Porém, por sua vez, o Porto não deseja emprestá-lo novamente e a prioridade seria a liberação em definitivo, vendendo o atacante por cerca de 10 milhões de euros, equivalente a 63 milhões de reais. Essas foram informações trazidas pelo canal do Mário Coelho. E, com certeza, o Gabriel Veron está muito longe de ser reforço do Vasco. O Vasco, logicamente, não tem 10 milhões de euros para comprar esse atleta. Por empréstimo, eu já acho que não seria uma contratação tão boa assim, porque ele foi muito mal no Cruzeiro, não rendeu absolutamente nada, tanto que foi devolvido ao Porto. Se tivesse ido bem, o Cruzeiro é um time que está cheio da grana, teria comprado facilmente esse jogador. Ele foi devolvido ao clube português, que deseja vendê-lo, né? Não sabemos se vai aparecer uma proposta oficial para o Gabriel Veron. O Vasco vai ter que aguardar aí para, quem sabe, no final da janela, se ele não tiver feito nenhum negócio por esse jogador, tentar novamente um empréstimo dele, algo que pode acontecer. Mas, na minha opinião, está bem longe de ser o reforço dos sonhos que eu gostaria de ver no ataque do Vasco. Essa é a minha opinião. Você pode discordar, você pode achar o Gabriel Veron um baita reforço, um jogador que teve muitas lesões no Cruzeiro. Alguns momentos esteve visivelmente nítido, fora do peso. Com certeza é um jogador que teve muitos problemas jogando aqui no futebol brasileiro, nessa volta dele ao Cruzeiro. E, na minha opinião, não valeria o investimento do Vasco, até porque também ele deve ter um salário altíssimo. Além dessa situação, o Vasco tentou Vitor Sá, que a gente falou mais cedo aí no segundo vídeo que a gente postou aqui no canal. O jogador foi sondado pelo Vasco, porém o Krasnodar da Rússia não deseja se desfazer desse atacante. E o Vasco abriu as portas de São Januário para ele já no meio do ano, para quando acabar a temporada europeia, ele tentar fechar com o nosso clube. Outra situação seria do Brian Rodrigues, situação mais distante, o Vasco teria feito uma consulta ao próprio jogador, que pertence ao América do México, tem contrato até junho de 2026 com o clube mexicano, e claramente não é um jogador que cabe no bolso do Vasco, né? Eu entendo que esses três atacantes estão fora da realidade financeira do Vasco, e também o Wanderson, né? O Internacional deseja vendê-lo por 3 milhões de euros, o Vasco não tem essa grana, e o jogador recebe cerca de 800 mil reais mensais lá no Inter. Complicado demais o mercado aí para o Vasco fechar com algum atacante. Deixa nos comentários se você gostaria de ver algum desses nomes aí no Vasco, né? Infelizmente a diretoria vem encontrando muitas dificuldades, até porque também não temos grana. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais informativo aí para você ficar por dentro das atualizações do Vascão. Tamo junto, forte abraço e é nóis!